Olá, pessoal. Muito bem, estamos iniciando então mais uma aula. Hoje nós vamos estudar as infrações, que na semana passada nós estudamos o processo ético-disciplinar. Para que aconteça um processo ético-disciplinar, há necessidade, como nós vimos na semana passada, de alguém ter cometido, né, uma infração e a necessidade também, né, de que alguém aponte essa infração, né? Então, por isso que hoje nós vamos do resultado desse processo ético-disciplinar, quais são as sanções para cada infração cometida, né, pelo advogado. Então, aquilo que nós estamos estudando, né? Trata-se de um conteúdo que, ao mesmo tempo, ele é teórico, mas tem este viés prático da atividade profissional. Então, nesse sentido, hoje, a nossa base legal continua sendo o Estatuto da Advocacia, né? O Estatuto que a gente já vem estudando há 2 ou 3 aulas, né? Estamos estudando artigo por artigo, e hoje nós vamos lá no artigo 34, se eu não me engano, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Artigo 34, tá? É um pouquinho mais adiante. É o artigo 34, tá? Então vamos compartilhar aqui com vocês. Ah, O legal era a gente não precisar falar sobre este assunto, né? Mas por que que é importante a gente falar sobre infrações e sanções disciplinares? Primeiro que somos falíveis, tá? Ah, e que quando a gente tem uma profissão que ela é regulamentada, há necessidade do órgão fiscalizador, do órgão controlador desta atividade que é privativa dos advogados, fazer o controle sobre os diferentes profissionais. Isso faz com que a nossa profissão ela seja reconhecida e valorizada pela sociedade. Não é por acaso que sempre que há uma demanda ou um grande problema social, como nós estamos acompanhando as grandes discussões que estamos fazendo no momento sobre questões que são constitucionais, não constitucionais. Quem são chamados? Profissionais do direito para opinar, para apontar, tá? Então, por isso, nós vamos, num primeiro momento, dar uma olhadinha nas infrações, mas o estudo das infrações hoje está vinculado às sanções disciplinares, ou seja, dependendo da infração, o profissional, o estatuto, né, ele determina ah, determinadas sanções, tá? Então, são exatamente essas questões que a gente passa a estudar agora, tá? Nós vimos na semana passada que um dos requisitos, aliás, a gente viu há 2 semanas atrás, que foi quando nós verificamos, estudamos os requisitos para que alguém seja inscrito na ordem, né? Para que alguém seja inscrito na ordem, um dos requisitos é a idoneidade moral, tá? Agora, o que é essa idoneidade moral, tá? Então, se a gente buscar conceitos, tá? Nós vamos, de um modo geral, ver o quê? Reputação ilibada, tá? Reputação ilibada tem a ver com o quê, gente? Honestidade, dignidade, honra, seriedade, respeitabilidade e bons costumes, tá? Então, a idoneidade moral, que tem todos esses significados, e a gente pode acrescentar outros também, tá? Ela é um requisito, primeiro, para a inscrição, né, do profissional. Não basta você fazer o curso de direito, não basta você
ser aprovado na prova da ordem, tá? É necessário também que você tenha exatamente este requisito para ser inscrito, ter a sua inscrição aprovada, tá? Mas também essa idoneidade moral, ela é cobrada, ela é exigida do profissional da advocacia durante o exercício profissional. E mesmo que haja todo este controle do ponto de vista ético-disciplinar, nós todas as semanas a gente assiste, a gente escuta notícias negativas. Não foi por acaso da pertinência, da importância, né, do nosso debate também, né, na semana passada, porque se vocês vêm acompanhando, eu não sei se foi em função que neste semestre, neste ano, a gente está mais em casa e mais atento a notícias, mas eu nunca vi tantas notícias de forma reiteradas de advogados sendo presos, envolvidos em situações que demonstram o quê? Exatamente a inexistência aqui de uma reputação ilibada, de honestidade. A gente teve o caso dos colegas que foram suspensos em função dos atestados falsos para liberação de presos. A gente teve uma situação do procurador do município lá de me fugiu o nome agora da cidade aqui do interior, que o prefeito foi afastado, Rio Pardo, né, que o prefeito foi afastado, que o procurador estava envolvido em todos aqueles escândalos de desvios de recursos, né? Nós vimos lá em Rodeio Bonito, que é uma cidade vizinha de Planalto, né, que um advogado estava envolvido também numa situação de desvios de recursos do IP. A gente viu há uma semana ou duas o presidente da seccional da OAB, eu não sei se foi de Tocantins ou de Goiás, eu agora de cabeça não lembro, que tem envolvimento lá com o tribunal do Estado, que os próprios desembargadores lá do tribunal são afastados por envolvimentos em malfeitos. Tá? Então, nesse sentido, a idoneidade moral é um conceito importante para a gente discutir, processo ético-disciplinar, que nós discutimos na semana passada, e hoje a questão de infrações e sanções disciplinares. Tá? Um outro requisito importante, tá? Eu não sei se vocês fizeram já processo 1. Alguém de vocês já fez a disciplina de processo 1? Já. Tá? Deixa eu só localizar aqui. Tá? Eu localizar aqui o CPC. Tá? Um CPC. Tá? Vocês já ouviram falar inépcia da inicial? Eu acho que não sei se é o 320 ou 321 ali que fala. Eu agora de cabeça não lembro assim. 321. Artigo 321. Deixa eu ver aqui. Da questão da inépcia da inicial. Vamos ver. Tá. Aqui é 320. Tá. Aqui tem uma questão da... tá. Olha aqui, ó. Tá? A gente tem, do ponto de vista formal... Opa, eu acho que eu não estou compartilhando com vocês a tela. Do ponto de vista formal, nós temos... nós falamos em inépcia da inicial. Olha aqui, ó, a petição inicial será indeferida quando for inepta,
tá? E aqui a gente tem o conceito da, olha, falta pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, tá? Ou genérico, a narração dos fatos não decorre logicamente à conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si. E aqui nós estamos falando, tá, de inépcia profissional. Se lá do ponto de vista formal, tá, a petição, quando ela for inepta, melhor, ela não é aceita, aqui nós estamos falando do ponto de vista profissional, inépcia profissional, desconhecimento da técnica jurídica e da linguagem jurídica. Então, erros reiterados, tá? Então, vocês estão percebendo que aqui é motivo a falta de conhecimento jurídico, a falta de domínio da técnica jurídica, é o motivo pelo qual você pode sofrer alguma infração ou alguma sanção disciplinar. Se você não conhece, não tem conhecimento, os clientes apontarem que você cometeu erros, tá? E eu vou colocar para vocês aqui uma situação que eu acompanhei, inclusive, eu fui contratado há 2 anos, tá, gente? Esta situação, há 2 anos, eu fui contratado para, num primeiro momento, acompanhar uma reunião, tá? Olhem aqui, gente. Até acompanhar uma reunião do advogado com os seus clientes. Era um processo, olha, prestem atenção, era um processo que, claro, começou consensual, depois foi litigioso, voltou a ser consensual, tá? Mas este processo, ele estava parado, não andava, há pelo menos 3, quase 4 anos, por desconhecimento jurídico por parte do profissional. Foi até o momento, tá, este processo, e depois não avançava, porque o profissional da advocacia, ele desconhecia os procedimentos para dar continuidade a um processo. E eu vou mostrar para você um processo simples. Inventário não, divórcio. Tá? Era um processo de divórcio. Tá? Foi feito todo o procedimento inicial, foi decretado o divórcio, os bens foram partilhados e depois cabia a quem? Ao advogado informar no site da Cefaz o quê? As informações referentes à partilha, buscar essa certidão e depois organizar o quê? Os formais de partilha. Essa situação estava aguardando, gente, há pelo menos 3, quase 4 anos e não avançava, não andava. E daí eu lembro que o pai de uma dessas pessoas que está envolvida me ligou, porque ele me conhecia, e ele disse o seguinte: Odir, eu preciso que tu entre nessa situação, é um pedido que eu te faço, porque eu não aguento mais isso. Eu fui numa reunião e eu percebi que o profissional, ele desconhece, ele não sabe, e daí a gente não consegue avançar, nós estamos esperando a nossa vida, né? Quando eu converso com a minha filha, eu vejo que ela está angustiada e essa situação cria mais problemas entre eles, porque o profissional não consegue resolver esta situação. Meus amigos, eu fui para a reunião, qual foi a situação maior? Que, além do desconhecimento técnico-jurídico, este profissional não sabia fazer cálculos, tá? Porque a gente ali precisava ajustar algumas situações, inclusive referente a honorários,
a honorários, tá? Porque ela dizia que o casal tinha uma dívida com ela num valor X, e eu peguei o contrato dela, porque os clientes tinham a cópia, fiz os cálculos certinho de todos os valores pagos, tá? Disse qual é o valor, a diferença, meus amigos, dava em torno de 10 mil, dava um pouco mais de 10 mil, tá? Mas dificuldades, inclusive, de fazer cálculos e cálculos simples. Então, quando eu falo aqui para vocês que a gente, na advocacia, está sempre buscando, sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, é porque efetivamente, né, o que a gente teve que fazer? Inclusive uma denúncia para a OAB, busca e apreensão no processo no escritório dela, justamente porque ela não devolvia os autos, tá? Não devolvia, tá? Não devolvia, tá? Não devolvia os autos, e a gente não conseguia resolver o problema. Não era porque havia uma situação difícil de ser resolvida, mas porque ela estava com os autos em casa, no escritório, o oficial de justiça teve que ir no escritório buscar o processo. Então, a falta, esse desconhecimento da técnica jurídica é um dos motivos para que alguém sofra sanções disciplinares. Mais interessante ainda, gente, o que eu tenho contado para vocês foi o fato dela entrar com uma ação cobrando honorários do casal de 100 e poucos mil, para ser mais preciso, 102 mil de honorários cobrando deste casal, tá? E que eu depois comecei a acompanhar este processo também, a minha cliente sequer foi citada. A confusão nesse processo, como eu vi e eu estava acompanhando e assessorando, eu fui e olhei, verifiquei o processo, fui em loco. Inclusive, eu fui lá na vara, lá em Porto Alegre, para conferir e olhar o processo. Este processo, ela estava tão perdida e que não sabia, sequer foi indeferido por uma série de problemas, tá? Tinha a questão de custas judiciais também, né? Tinha a questão de custas judiciais, mas havia uma série de problemas que o juiz pediu que esclarecesse, além da questão, né, do pagamento das custas, que dava em torno de 2.500, porque é 2,5%, né? Então, ela sequer sabia que ela tinha que pagar custas. E ela fez várias manifestações, foi para o tribunal também esse processo, acabou ele sendo extinto, tá? Esse processo, por falta de pagamento, um dos motivos foi falta de pagamento, e as emendas que precisavam ser feitas, esclarecimentos iniciais, que sequer o juiz compreendeu o que ela queria, tá, gente? Então, vocês estão percebendo o quanto é importante o aspecto da leitura, o aspecto do conhecimento. Meus amigos, eu vou dizer para vocês, eu nunca li tanto, eu nunca estudei tanto neste período que a gente está em casa. A gente não pode sair, não pode passear. Então, o que você faz? Ler, estudar, e é isso que você precisa. Se você, eu tenho ainda mais uns 3 ou 4 processos que eu considero complexos, né? O que você faz para definir a melhor estratégia? Você estuda, você analisa. Tem um processo que eu sequer comecei ele ainda, é um processo complexo mesmo, né? E eu vou começar ele na semana que vem. Mas ao começar, eu estou pensando a estratégia já há umas 3 semanas. Então, fazer um processo, claro que às vezes a gente pensa, divórcio, qual é a dificuldade? Mas não é simplesmente você fazer a petição. São todos os procedimentos para você, no final, entregar para o casal ou para a parte que você representa
O que você precisa entregar? Os formais da partilha. Tá? Então, não passa apenas pela petição, pelo aspecto judicial, né? É você saber lançar as informações, verificar para que isso não gere mais impostos, né, para as partes, né? Então, não é simplesmente eu preciso pensar aqui a questão, né, da guarda de alimentos, ok, isso é importante, mas se tem patrimônio envolvido, eu tenho que pensar toda a estratégia da questão da partilha e finalizar essas situações posteriores também, tá? Então, eu acompanhei esta situação, gente, que foi, só para vocês terem uma ideia, e essas pessoas não pagaram pouco valores, só ali um último pagamento que eles fizeram foram 20 e poucos mil de honorários. E daí, para uma situação, pagaram para alguém que não sabia fazer. Olha a nossa imagem profissional. Né? Olha a nossa imagem profissional. Então, não foi R$ 200, R$ 2.000, né, o valor que estava envolvido nesse divórcio que eu apontei para vocês. E o que é mais estranho, que o casal não conseguia conversar, não conseguia conversar com a profissional sozinhos, ou seja, tanto que eles não marcaram no escritório, a gente marcou num local também que não foi no meu escritório, para não criar uma situação constrangedora, nós marcamos no espaço em Porto Alegre, lá na OAB, que a gente tem espaços que a gente pode se reunir, e foi lá esta reunião sobre este divórcio, e neste espaço, nesta reunião, eles revogaram os poderes dela, que foi assim o momento que eles conseguiram notificar, conversar. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, ela não conseguia conversar, olhar para o nosso olho e conversar, ela gritava, ela era uma pessoa completamente desequilibrada do ponto de vista emocional, do controle de como é que você se dirige aos clientes, da forma que você recebe determinadas críticas. Ela não conseguiu assimilar essa situação. E eu trabalhava ali na condição mais de mediador, de conciliador, né? Chegou o momento que os clientes, não, a gente vai fazer a revogação de poderes, porque eu apontei este caminho, que era uma das alternativas anteriormente que eles poderiam fazer, e eles fizeram, né, nesta reunião, que foi o caminho encontrado, tá? Então, por isso, erros, né? Para vocês terem uma ideia, né? Ela não conseguia e não sabia tirar, tá? Não sabia tirar uma certidão negativa na Receita Federal. Os clientes levavam, e daí, para vocês, uma certidão simples que você tira, aqui a gente consegue tirar a gente tendo uma informação básica, que é o CPF, dependendo da situação, data de nascimento, tá? Os clientes levaram 5 vezes certidão negativa, que era muito simples, e não podia mandar, tinha que levar impressa. Tá? Ela não aceitava, eu vou te enviar aqui por e-mail. Não, tinha que ser impressa, era a única forma que ela aceitava, tá, gente? Então, nós imaginamos que não há erros na nossa atividade, e este é o nosso desafio, para que a gente não cometa absurdos, erros, né? A gente precisa o tempo todo estar estudando, e o estudo é a forma alternativa. Conduta incompatível, tá, pessoal? A conduta incompatível. A própria doutrina, ela aponta algumas situações, né? Conduta que prejudica a dignidade da advocacia, né? E alguns exemplos. Embriaguez, tá? Toxicomania habitual, tá? Práticas de jogos de azar são algumas das situações que apontam conduta incompatível, tá? Daí, às vezes eu vou
nas festas, nos jantares, os alunos falam, mas, professor, por que você não vai beber um vinho, né? É um almoço na casa do Paulo, um vinho maravilhoso, uma cerveja maravilhosa, né? E a gente não pode beber porque, olha aqui, Paulo, agora você entende porque a gente não bebe e depois tem que pegar a 118, né? Então, para aplicação de qualquer sanção, gente, é exigido o quê? O devido processo disciplinar, que nós vimos na semana passada, com amplo direito de defesa, tá? Primeiro, né, a advocacia, a OAB não pode fazer um processo disciplinar se a pessoa não tem amplo direito, né, de defesa. Aliás, essa é uma questão constitucional. As infrações disciplinares são tratadas entre os artigos 34 a 43, tá? Se a gente for aqui no artigo 34, opa, este aqui é CPC, então aqui nós temos, tá, das infrações e sanções disciplinares. O que é uma infração disciplinar? Depois a gente vai voltar aqui, quando for estudar a sanção. Aqui estão todas as infrações. Pode ser que algumas delas não estejam descritas, né, ou apontadas aqui no Estatuto, mas, de um modo geral, aqui do artigo 34 são as infrações que te levam a sofrer um processo ético-disciplinar e, como consequência, alguma sanção se não for absolvido, tá? Então, aqui voltamos. Embora a aplicação, né, de sanções disciplinares não esteja restrita às infrações previstas ali no artigo 34, né, ou previstas somente, né, no Estatuto, o artigo 34 enumera algumas que, se praticadas por advogados ou estagiários inscritos, implicam na aplicação, né, de sanções. Então, observem que, pelo que eu tenho conhecimento aqui, o seu Zeno, que é estagiário inscrito na OAB, eu não sei se tem mais alguém. Se tem mais alguém que é inscrito? Não? Não. Então, inscritos, eles também sofrem as devidas sanções, tá? Por exemplo, aqui o artigo 35, tá? O artigo 35, ele diz assim, que as sanções consistem em censura, já vamos ver o que é a censura, suspensão, exclusão e multa, tá? A multa não é aplicada para situações de exclusão, apenas para censura e suspensão, tá? Então, por isso, a gente vai aqui para a primeira sanção, que é a sanção, né, de censura, tá? O que é censura, tá, gente? É a censura que isto fica, no caso, registrada no assento, né, do escrito, tá? Não é publicada, não é divulgada, tá? Não é publicada, mas ela é ali. Mas eu só estava desligando o celular. Né? Então, no caso, a censura, ela não é publicada ou divulgada, ela é por escrito, tá? Representa um registro no prontuário do advogado. Então, você tem os seus dados, a base de dados de você junto à OAB, fica lá registrado que em algum momento você sofreu uma sanção de censura, você, na sequência, vai perceber, mas por que precisa ficar lá registrado, registrada nos assentos do escrito, aplicada diante de infrações consideradas menos graves? Você precisa verificar isso, tá? É bem importante, porque na sequência, se você sofrer
várias sanções de censura, pode ter uma outra consequência que na sequência, aliás, uma outra consequência que logo vamos estudar, tá? Então, o artigo 36, né, do Estatuto, ele diz o seguinte, ó, são exemplos de aplicação de censura as infrações, né, definidas entre o inciso 1º e o 16º. Então, vamos ver aqui, ó. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, tá? Ou facilitar por qualquer meio o exercício aos não inscritos, tá? Proibidos ou impedidos. Por exemplo, alguém de vocês pode exercer alguma atividade que é privativa da advocacia? Não. Né? Tem um colega que pode, desde que acompanhado e supervisionado por advogado. Quem é este colega? O Zeno, porque ele está inscrito. Nós já vimos o estagiário, a inscrição de estagiário, que ele pode praticar determinados atos que são privativos da advocacia, desde que esteja escrito, tá? Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos, tá? Lembram que nós já falamos sobre isso? O que é a sociedade profissional? Ela precisa ter toda uma organização legal, tá? Ter inscrita a autorização na OAB para a sociedade, né? A formalização melhor junto à OAB, tá? Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber, tá? Então, isso também a gente não pode, tá? Angariar e captar causas com ou sem a intervenção de terceiros, tá? Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha colaborado. Então, você simplesmente assinar alguma situação e, então, observe a importância disso. Eu já, em vários momentos, eu falei para vocês que todos os documentos, claro, um que outro, assim, ó, passa, mas todos os documentos, por mais que eu confie na minha colega e seja uma pessoa, assim, de uma pessoas de muita confiança, assim, a gente tem como regra 2 olhares, tá? Eu sempre olho todos os documentos, todos os escritos que a gente precisa passar adiante, peticionar, né? Ou é uma situação extrajudicial ou é judicial, porque o teu nome é a tua responsabilidade, tá? Ó, assinar qualquer escrito a processo judicial ou extrajudicial que não tenha feito, tá, gente? Isso é muito importante. Advogar contra a literal disposição de lei. Gente, é muito simples. Vocês perceberam que aqui a gente faz aquele exercício de buscar. Há pouco eu vim aqui buscar o CPC, sobre petição inicial. Essa busca permanente, este olhar, essa forma que a gente tem de buscar e conferir na lei oficial é muito importante, gente. Você não pode buscar apenas aqueles modelos que estão disponíveis, porque esses modelos, eles são traiçoeiros. Normalmente, esse pessoal libera modelos com o quê, gente? Com artigos trocados, justamente para quê? Para você ir lá e comprar aquele modelo prontinho, tá? Então, tem muita venda de modelo, de peças, etc., tá? Mas você só vai comprar quando você for o quê? Um profissional não estudioso. Você não necessita comprar peças, modelos, porque você, pelo próprio conhecimento do direito material, e você mentaliza os passos do direito, da organização da peça, é muito simples de você desenvolver uma peça, tá? Violar sem justa causa sigilo profissional, então nós já estudamos aqui sobre sigilo profissional.
estabelecer entendimento com parte adversa, tá? Então, eu contatar com parte adversa sem autorização do cliente ou a ciência, né, do advogado contrário. Então, eu preciso, para contatar com a parte adversa, eu preciso justamente ter autorização do advogado, eu não posso simplesmente contatar, e normalmente quando que uma das partes autoriza, você liga para outra parte e a primeira pergunta é se você tem advogado constituído. Se você tem advogado constituído, só quero o contato dele para conversar diretamente com ele, tá? Ou você avisa o teu advogado para contatar comigo. Este é o contato que você faz com a parte adversa, tá? Prejudicar por culpa grave, interesse confiado a seu patrocínio. Então, vocês estão percebendo? Prejudicar. Se eu tenho interesse que foi confiado a mim, gente, eu tenho que cuidar como se isso fosse a coisa mais importante. Então, as coisas, documentos de cliente. Gente, vocês imaginam, olha a responsabilidade que eu tenho de conduzir um processo, tá? E às vezes a gente tem processos que envolvem valores vultuosos. E o quanto que isso, gente, é importante, é a vida, né, do cliente que está ali envolvido. Tá? Então, por isso, eu não posso prejudicar, tomar decisão. Porque se eu não tenho conhecimento técnico aqui, gente, tá? Que a gente viu aqui, ó, tá? Se eu não tenho conhecimento técnico aqui, ó, tá? Inépcia profissional, desconhecimento da técnica jurídica, o que eu faço? Eu tenho uma situação na minha mão, como um exemplo que eu dei anteriormente, passa um ano, passa dois, passa três, e eu não dou uma solução. Mas eu não dou uma solução não é porque o problema ele é complexo, o problema é simples, tá? Nós resolvemos em 3 meses a situação, tá? É porque eu desconheço, então eu vou levando tempo, porque eu não tenho conhecimento, tá? Então, acarretar conscientemente por ato próprio, anulação, anulidade de processo em que funciona, tá? Então, observem que isto é muito sério, você tem que ter todo um cuidado quando você faz um processo. Aqui, gente, abandonar sem justo motivo ou antes de decorridos os 10 dias da comunicação da renúncia, lembra? Que a gente precisa informar ao cliente da renúncia, tá? Da renúncia, tá? Então, isso é bem importante. Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude da impossibilidade da Defensoria Pública. Eu já falei para vocês que eu atuei em inúmeros processos. Vocês me perguntarem o que eu ganhei. Eu estou até com alguns alvarás de R$ 100 lá no escritório, porque não compensa você ir até o tribunal lá em Porto Alegre para protocolar esses alvarás, tá, gente? Então, você, se não tem um justo motivo, eu sempre que uma comarca, que um juiz me nomeia, que normalmente quem tem feito isso são juízes ali de Sapucaia, tá? Eu aceito, e aceito com bom grado, porque eu acho que nós somos essenciais à justiça e nós precisamos contribuir, tá? Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes, tá? Então, isso eu não posso fazer. Deturpar o teor de dispositivo de lei. Então, de citação doutrinária ou de julgado. Ó, deturpar. Quando é que eu vou deturpar? Quando eu faço interpretação equivocada. Então, desenvolver a capacidade intelectual. Observem que o profissional da advocacia, ele não é um simples profissional. Ele normalmente ele é visto como um conhecedor da lei,
um conhecedor das normas, tá? Então, por isso que a gente precisa estar estudando a todo momento. E você vai ver que você nunca está pronto, tá? Você está sempre tendo que aprender, tá? Bem como de depoimentos, documentos, alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa, tá? Então, nessas situações, o próprio processo, às vezes, a condenação de litigância de má-fé, eu lembro de uma situação, de um processo que eu estava fazendo, justamente, justamente contra um escritório de Novo Hamburgo, tá? E que o defensor deste escritório, foi fazer o quê, gente? Uma sustentação oral de algo que os documentos diziam que era o contrário, tá? Eu lembro que um desembargador pediu para que ele parasse e, naquele momento, condenou por litigância de má-fé, porque o documento, né, o contrato, diz exatamente o contrário, tá? Não é por acaso que este escritório ele é um dos principais clientes da OAB do Rio Grande do Sul, tá? Fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime, tá? Eu não posso fazer, o advogado não pode fazer isso, tá? Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada pelo órgão. Ah, mas por que é importante a gente cumprir os prazos que a OAB, se ela nos pede alguma diligência ou alguma explicação, tá? Então, do órgão ou da autoridade da órgão em matéria, né, de competência dessa, depois de regularmente notificado. Então, se você é notificado, você precisa cumprir isso, tá? Este é o 16º. Agora a gente tem aqui o que é para o estagiário. Olha aqui, praticar o estagiário, tá? Ato excedente de sua habilitação, tá? Então, nesse sentido, tá? Então, aqui é o que todas essas infrações, elas geram sanções do quê? De censura, tá? E foi o que nós estávamos vendo aqui, no artigo 36, tá? Então, por exemplo, todas aquelas infrações que nós vimos, acabamos de ver, violação a preceito do Código de Ética e Disciplina, tá? Violação a preceito desta lei, quando para infração não se tem estabelecido, né, sanção mais grave, tá? Então, aqui são todas infrações que geram a sanção de censura. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, gente? Alguma dúvida? Professor, qual é o artigo que eu não achei aqui? O artigo? Olha, Sim, que o senhor leu aí, das sanções. 34. 34. Tu está no documento certo, mas Muito obrigado. é no Estatuto da OAB, tá? Sim, eu estou. Tá? Eu estava lá no 35, não achei. Tá? Então, olha aqui. Eu estava lendo aqui o 34. Obrigada. Tá? Nós, além da sanção de censura, nós temos, tá, a sanção de advertência, tá? A existência de circunstância atenuante, tá? O que é uma circunstância atenuante, gente? Algo
que minimiza, tá? Minimiza. Que abranda. Diminui, né? Acaba deixando menos grave aquela situação, tá? Então, a existência de circunstância atenuante possibilita que a censura seja convertida em advertência. Onde é que está isso? No parágrafo único do artigo 36, tá? Então, vamos só verificar aqui, né, do parágrafo único do 36. Ó, a censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante. Agora, nós já na sequência vamos ver o que é uma circunstância atenuante. Olha, então aqui, no próprio artigo 40, tá? No próprio artigo 40, aqui do Estatuto, tá? Nós temos, tá? Exemplos de circunstâncias atenuantes, né? A falta cometida na defesa de prerrogativa profissional, tá? Se aquela falta que você cometeu foi na defesa de alguma situação vinculada à advocacia, tá? É uma situação atenuante. Primariedade, o que é isso? É a primeira sanção, é o primeiro processo, tá? É o primeiro processo ético-disciplinar que você está respondendo, tá? Então, primariedade. Exercício assíduo ou proficiente de mandato ou cargo na OAB, tá? Então, você exercer alguma atividade, tá? De forma assídua e proficiente, né, na OAB, tá? Isso é uma circunstância atenuante. Relevantes serviços prestados na advocacia ou à causa pública, tá? Isso também pode ser algo que atenua a situação que você, né, aquela infração que você cometeu, tá? E aqui a gente tem a principal diferença entre a advertência e a censura, está no fato de que a advertência não é registrada nos assentos do escrito, tá? Enquanto que a censura é registrada, tá? E daí depois a gente vai ver o quanto que isso é importante você não ter registro, tá? Eu não tenho nenhum registro, né, nos assentos da OAB, não tenho nenhuma advertência, tá? E espero finalizar daqui a uns 30, 40 anos nesta mesma situação, gente. Não há necessidade de você cometer infração, tá? Você tem que ter todo um cuidado, todo um zelo, mas não tem coisa melhor do que você ter a tranquilidade de poder descansar, mente aberta, não precisar se esconder de ninguém. Essa é a melhor alternativa, tá, gente? Do exercício ético profissional, tá? Agora, nós vamos para a sanção de suspensão, tá? Suspensão. Então, a gente precisa, olhe, só ver aqui, ó, por que se eu fui, né, recebi uma sanção lá de censura, olha aqui, ó, reincidência em infração disciplinar. Você pode ser suspenso por você ser o quê? Reincidente. Isso não é uma agravante que a gente costuma dizer no direito penal? É, tá? A reincidência é uma agravante lá no direito penal, tá? Então, aqui também, no processo disciplinar, é uma agravante, tá? Que em vez de você sofrer o quê? Uma sanção de censura, vai, né, sofrer uma sanção de suspensão. Então, a suspensão, ela é aplicada nas infrações definidas nos incisos 16, tá, a 25. Então, nós vamos aqui, e nós não vimos antes, tá?
a gente viu até o ali é 17, acho que eu li mal, tá? Então, olha aqui, a gente foi até aqui, primeiro, tá? Até o 16º, agora o 17º. Você pode ser suspenso se você prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Daí vocês me perguntam por que aquele colega advogado que ele juntou o atestado falso, ele foi suspenso. Tá? Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Tá? Colegas, aquele lá de Rio Pardo que com o prefeito foi preso. Tá? Provavelmente, eu não vi a situação dele, mas deve ter sido suspenso. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte, tá? Meus amigos, aqui essa é uma situação que o imaginário das pessoas acham, o imaginário das pessoas que você vai se vender sempre, tá? Que você pode se vender, tá? Então, por quê? Isso acontece muito, gente, na advocacia, tá? Você está patrocinando uma situação e a pessoa recebe dinheiro da outra parte para, né, não continuar ou fazer vistas grossas ao processo, tá? Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa, tá? Recusar-se injustificadamente a prestar contas a clientes de quantias recebidas dele ou de terceiros contra ele, tá? Meus amigos, eu tenho processos contra escritórios de advocacias para prestar contas a clientes, tá? Eu teve numa situação, só para vocês terem uma ideia, a pessoa, ela recebeu o auxílio, aliás, foi uma melhor aposentadoria por invalidez, tá? E essa pessoa foi uma aposentadoria por invalidez, mas levou 3, 4 anos, tá? A partir de um determinado momento, a pessoa passou a receber a aposentadoria, né, mensal. O que aconteceu, gente? Tá? O que aconteceu? A pessoa passou a receber e esse escritório informou para a cliente que os atrasados eles tinham perdido e que não iam receber. Num determinado momento, esta cliente veio para uma outra situação no escritório, era até por uma questão trabalhista, né, contra o ex-empregador, e daí ela me comentou, olha, eu tenho esta situação. Eu acho estranho, porque se ela estava recebendo a aposentadoria por invalidez, não poderia não receber os atrasados, tá? Eu fui conferir, digo, mas a senhora já recebeu? Não, eu não recebi. Digo, olha, está aqui, ó, em tal data, assim, aqui eu tenho um alvará de 29 mil reais, a senhora não recebeu nada desse valor? Não, não recebi. Daí eu disse, olha, a senhora, então, por favor, procure o escritório. Peguei e dei uma cópia do alvará para esta pessoa. Ela foi. Daí botei as datas todas certinhas, tá? Foi até o escritório. Depois, aliás, já fazia muito tempo que ninguém do escritório atendia. Ela tinha que ir lá, né? E era muito difícil, tá? Ela disse, não, ela foi no escritório e disse o seguinte, hoje eu preciso conversar com fulano, tá? Daí as pessoas, eu quero saber sobre os atrasados.
Mas, minha senhora, nós já lhe explicamos, já falamos que a gente perdeu, não tem nada. Então, como é que você me explica essa situação? E ela mostrou o papel. Quando ela mostrou, tinham 2 ou 3 pessoas ali que estavam atendendo ela, né? Só se olharam, uma pessoa pegou esse documento e certamente foi falar com quem era o procurador, o procurador. Daí disseram que em 2 dias ou 3 o dinheiro estaria na conta dela. Só que não depositaram todo o valor, não atualizaram os valores e não pagaram os juros do pagamento atrasado, tá? Daí o que a gente fez? Nós entramos com prestação de contas. E olha a coincidência, este processo, tá, ele tinha tramitado numa vara estadual e caiu exatamente na mesma vara. Daí a gente descobriu, e daí eu fui buscar, que este processo, este escritório meio que tinha furtado. Olhem aqui, gente, o escritório tinha furtado do fórum este processo. Que a pessoa foi lá para ver, para olhar o processo e levou o processo e eles tiveram que ver nas imagens que foi aquele escritório que tinha levado o processo. Porque tinha desaparecido. E a pessoa, logo que levou os processos ali, se deu conta que um processo tinha desaparecido e foram conferir, tá? Teve que ter busca e apreensão no escritório, foi notificado e, né, foi toda uma folia lá. E daí o juiz marcou uma audiência que seria feita pelo próprio magistrado, de conciliação. Claro, o juiz, na realidade, tentou fazer o quê? Vou trazer este cara para minha frente para ver a cara de pau dele, né? E na frente do cliente, e na frente de outros profissionais advogados. O cara concordou com a audiência e não compareceu. Daí ele foi condenado por ato atentatório à dignidade da justiça, que está descrito aqui no CPC, tá? Para quem não comparece, tá? A audiência de conciliação, tá? Então, aqui tem um ato, então, deixa eu ver, olha aqui, ó. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. E eu vou dizer para vocês que o juiz condenou, não 2%, condenou a 5%. Não, eu não tenho compartilhado aqui com vocês, só para mostrar no CPC. Aqui, ó, no CPC, tá, gente? Quem não comparece... É o artigo, tá? professor. É o artigo 334. 334, tá? Obrigada. 334. Então, o juiz condenou a pagar 5%, não fizeram recurso, não fizeram agravo, nada, pagaram, tá? Mas, quando foi para fazer a devolução dos valores, que tinha que fazer a devolução, eles fizeram um cálculo equivocado e depositaram menos de 30%. Nós fomos lá, refizemos o cálculo e apontamos e pedimos o pagamento completo, tá? Eles não pagaram no prazo, o juiz foi e buscou diretamente na conta, bloqueou valores, fez o bloqueio de valores. Então, o próprio judiciário, nestas situações, né, gente, de você pegar dinheiro da parte e não prestar contas, age de uma forma muito diligente, tá, gente? O próprio judiciário, porque a má advocacia, os maus profissionais, todo mundo quer ver longe, tá, gente?
reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança, que foi o caso ali, tá, gente, que eu falei para vocês. Deixa eu ver se é até o 15º. 15º. Reter, que nós falamos, deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao AB, depois de regularmente notificado a fazê-lo, tá? Incidir em erros, olhem aqui, gente, aqui, tá? Que evidenciam a questão, né, da inépcia profissional, tá? Então, manter conduta incompatível com a advocacia, tá? Então, essas situações que levam o quê? À suspensão, tá? A suspensão se caracteriza por impedir o exercício de qualquer atividade de advocacia em todo o território. Então, todas aquelas atividades privativas, tá? Elas você fica impedido de exercer. A suspensão pode variar entre 30 dias a 12 meses. Vai depender do caso, da situação, tá? Ela permite a publicidade do ato, tá? Tanto que a gente vai aqui, onde, tá? E aqui a gente consegue ver os colegas suspensos, tá? Então, olhem aqui, gente, colegas suspensos, tá? Se você colocar o nome, consultar aqui, tá? O ODIR, tá? OAB, tá? Da subseção de Sapucaí do Sul, vamos ver se ele está suspenso. Vamos consultar, tá? Não tem registro, tá? Então, você coloca o nome do advogado, a OAB você identifica se ele, né, foi suspenso ou não, né? Então, se a gente buscar pelo nome de colegas, deixa eu ver, uma notícia, né? Advogado. Professor, tem colegas querendo entrar, pedir para o senhor Mas é liberar. só entrar pelo e-mail, não precisa de liberação, não tem ninguém aqui aguardando. Não, Foi que é me só passaram entrar pelo pelo WhatsApp, e-mail não que sei. não, Desculpa aí. eu não vi nenhum sinal aqui. Para tentar entrar novamente, A tá? Adriana que me passou. Tá bom, obrigado. Vamos ver se a gente... Não, aqui... Gal- CH. Aqui, ó. Vamos ver se aparece o nome de alguém aqui, para a gente... Olha aqui. OAB suspende advogados envolvidos em investigação sobre o uso de atestados falsos. Vamos ver se vai aparecer o nome de alguém. Nós vamos usar porque é notícia pública, tá? É notícia pública e por isso que a gente está usando notícia pública, tá? Advogados tiveram somente as iniciais dos nomes, mas um deles, tá? Olha aqui, ó, tá? Então tem Antenor Colombo Neto, vamos, tá? Nova consulta. Antenor Colombo Neto, tá? Eu não sei
aqui, aonde que ele... Tá? Vamos ver se ele de fato está suspenso. Olha aqui, Gravataí, tá, gente? Então, vocês estão percebendo, tá? Nós temos a informação, ele é da subseção de Gravataí, nós buscamos uma informação aqui que era pública, tá? Que está no jornal, tá? Gaúcha ZH, tá? E tem outros colegas também de Gravataí que foram suspensos, tá? Então, aqui a gente vai na informação, né, no cadastro, aqui não tem nenhuma outra informação, nada divulgado, tá? E apenas, né, o número e a OAB que ele está suspenso, tá? Então, é a informação do advogado. Então, isso é público, tá, gente? Eu vou lá, vou conferir se o ODIR, se o Zeno, eles estão suspensos, tá? Eu tenho como conferir, como nós conferimos deste colega, tá? Porque uma informação, ó, permite a publicidade do ato. É registrado nos assentos do escrito à sanção, tá? Então, isto fica registrado, tá? Então, aqui nós já falamos. Deixa eu ver. Aqui a sanção ela é aplicável nos casos, eu acho que eu já repeti este aqui, do 27 ao 34. Eu repeti, tá? A suspensão se caracteriza por impedir o exercício, tá? Em todo o território nacional, perdurar, tá? Então, aqui, dependendo do caso, perdurar até que satisfaça. Aqui, ó. Perdurar pelo prazo de 30 dias ou a 12 meses, dependendo do caso, até que satisfaça integralmente a dívida, tá? Então, quando a pessoa ela não pagou o recurso, ele fica suspenso. Eu fiquei com o dinheiro do cliente, eu fico suspenso até eu pagar a dívida do cliente, tá? Ou preste novas formas de habilitação, que a gente vai ver quando eu cometo muito erro, tá? Então, aqui a questão da publicidade, do registro, tá? Tá ok. Deixa eu ver se aqui a gente tem até o 33. Vamos ver se alguma coisa que nós ainda não cantar. Manter a conduta incompatível, fazer falsa prova de quaisquer requisitos para inscrição, tá? Tornar-se moralmente inidôneo, né, para o exercício da advocacia, praticar crime infamante. Não, eu acho que eu fiz uma leitura errada do que está aqui, que é até o 23, desculpa, e até o 26, é até aqui, gente, até, não, 33, eu tinha... Desculpa. É até aqui, o 23 é aqui, tá? Esses erros, depois a gente vai ver que é de exclusão, tá? Aqui, então, da questão da exclusão, tá? Quando que a exclusão ela é aplicável? Por 3 vezes, você recebeu 3 suspensões. Lembra que tinha essa regra na escola? Foi suspenso uma vez, foi outro, tá? Gente, ó, 3 suspensões, você tem a sanção de exclusão, tá? E as infrações definidas nos incisos 26 ao 28, né, do artigo. Então, 26 a 28, tá? Então, olha aqui, ó, fazer falsa prova para que você, né, para inscrição, tornar-se moralmente aquilo que nós vimos, praticar crime infamante. Então, isso são motivos de
expulsão, tá? Então, aquele Dallagnol lá de Passo Fundo, que pegava dinheiro, né, dos clientes, ele se tornou-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia, por isso que ele foi expulso, tá? Depois eu vou até comentar algumas coisas de vocês em relação a algumas situações da semana passada que foi conversado, tá? Então, olha aqui, ó. São características da exclusão, tá? Impede o exercício de qualquer atividade, como, né, da suspensão, ao cancelamento da inscrição, depende de manifestação favorável de 2/3 dos membros do conselho da seccional, tá? Então, é da seccional do Estado, é publicado, é registrado, e mais, gente, tá aqui, ó, tá? Então, olhem aqui os advogados excluídos, tá aqui o nome, gente. A literalidade, opa, Adriana, agora que ela chamou, tá? Então, aqui está a literalidade dos advogados excluídos, tá? Então, estão percebendo? Olha aqui, ó. Aqui está a literalidade. Eu só não vi 2020 aqui, tá? Mas praticamente todos os anos, 2020, que eu não vi ainda aqui se alguém foi, tá? Então, aqui nós temos situações de advogados, tá? Que foram excluídos, tá? Que foram excluídos, né, da advocacia. Eu nem sei como é que era o nome daquele Dallagnol lá. Se a situação, se o processo dele já transitou em julgado. Eu acho que não, hein? Não encontrei ele aqui. E a gente tem também a sanção de multa, tá? A gente tem a sanção de multa, tá? O que é a sanção? Ela aplica-se a multa de forma acumulativa, a sanção de censura ou de suspensão. Então, na sanção de exclusão, não há previsão de multa, tá? Então, a multa, ela é uma sanção acessória, aplicável diante de uma circunstância agravante, tá? Então, se você está sofrendo uma sanção e aí tem situações graves, além da sanção de censura ou suspensão, você tem a aplicabilidade da multa, tá? Então, é aplicável diante de circunstância agravante. O valor é variável de 1 a 10 anuidades, tá? Alguém sabe me dizer o valor da anuidade? Então, o valor da anuidade da OAB. Tá? Deixa eu ver aqui. Rio Grande do Sul, 2020. Tá? Então, aqui está o valor da anuidade. Tá? O valor da anuidade da OAB. Então... R$ 1.010. Estinha. O parágrafo único, né, do artigo 40, os antecedentes profissionais do escrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelado, as circunstâncias e as consequências da infração, são considerados a fim de decidir sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa, tá? Então, o que vai ser visto?
como é que é o histórico deste advogado, né? Como é que tem sido os antecedentes, né, dele? Se tem alguma situação que é um exemplo primário, se presta algum serviço, que são aquelas atenuantes, tá? Então, é essa situação. Também sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicável, tá? Isso vai ser visto toda a situação. Então, não tem uma regra geral. É análise do caso, tá, gente? Lembram da semana passada que a gente falou sobre reabilitação? Lembram o que o palestrante falou? Que não pelo menos ele deixou na dúvida a questão, né, da reabilitação. Eu não quis daí contestar ele, mas o artigo 41 e 42, tá? Eles permitem, tá? Então, além aqui 41 e 42, daí vai ser exatamente, todo o papel da OAB, tá? E eu já vi, assim, né, bastante advogados pedindo reabilitação, tá? É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar, qualquer literalidade do artigo 41, tá? Sim. Literalidade. Qualquer sanção disciplinar requerer, 1 ano após o seu cumprimento, a reabilitação face de provas, olha aqui, face de provas efetivas de bom comportamento, tá? Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também do que da reabilitação criminal, tá? Então, já transitou, cumpri pena, agora estou aqui, quero voltar a advogar, tá? Então, gente, o 41, olha, qualquer sanção, inclusive se entende, tá, daí vai depender do quê? Do próprio conselho, né, da seccional de avaliar essa situação. Mas o estatuto, ele permite, tá, gente? Ele permite. O que fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas sanções disciplinares de suspensão ou de exclusão, tá? Então, por exemplo, eu não posso ser um membro da diretoria da OAB de Gravataí se eu, né, se me foram aplicadas sanções disciplinares, tá, gente? Entenderam essa situação? Tá? Então, foi que não ficou claro na semana passada. E a questão que eu lembro foi eu não sei se foi Paulo que fez a pergunta ou o Bruno. Essa da possibilidade de reabilitação fui eu, o que eu tinha lido no artigo 41. Exatamente. Tá? Então, da reabilitação. E a gente aqui falando da prescrição, que também eu acho que foi o Bruno, alguém, né? Foi o Bruno da prescrição que fez a pergunta, tá? Tá exatamente aquilo que, né, o doutor Roger apresentou, né? Então, a pretensão, a punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato, tá? O que é a constatação oficial do fato? De quando a OAB teve conhecimento, tá? No momento que a OAB teve conhecimento, tá? Contados da data da constatação oficial, tá? Então, é de quando, quer dizer, a prescrição a todo o processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, né, pendente de despacho ou julgamento, que foi o que ele nos apresentou na semana passada, né? Devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, tá? Olha, sem prejuízo de apurar quem for responsável. A prescrição interrompe-se, né, pela instauração do processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. E daí vocês viram que uma das dificuldades que a OAB tem é de localizar, de encontrar a parte, né, porque ela não tem endereço, ela não, né, e se esconde, tá? Que é uma das situações da dificuldade
de notificação, tá? E pela decisão condenável, tá? Que uma vez se eu faço recurso, tá? A qualquer órgão, tá? Eu estou interrompendo também a prescrição, tá, gente? Então, essa era as nossas referências, tá? Que a gente tem utilizado aqui, tá? O Código de Ética e Disciplina, o Estatuto, o Regulamento Geral, são sempre as referências que nós nos utilizamos aqui para as nossas aulas, tá? Nós temos hoje ainda 5 minutos, não sei se alguém tem alguma pergunta específica aqui sobre o conteúdo. Alguma colocação? Não? Então, eu vou fechar. Boa noite, professor. Obrigada.